Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para você que é novo, se inscreva aqui embaixo, deixa também seu like e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço para você me seguir no Instagram, AlemãoSPFC, lá a gente vai trocar uma ideia mais próxima sobre futebol e também sobre o nosso tricolor. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje e já desejando uma boa segunda-feira para você que está me assistindo, que Deus abençoe seu dia, São Paulino e São Paulina, começando mais uma semana, né, que seja uma semana abençoada para todos nós aí, uma semana de folga para o São Paulo, né, o São Paulo jogou neste fim de semana, no sábado agora e só joga apenas no outro, né, contra a equipe do Avaí, né. Vamos começar o vídeo falando sobre o Campeonato Brasileiro, obviamente, né, até porque o São Paulo perdeu a oportunidade de, pelo menos do sábado para domingo, dormir na liderança por conta de vacilos que o São Paulo vem acumulando durante a temporada neste segundo tempo, né? Às vezes o São Paulo faz muito tudo certo ali no primeiro tempo e depois do segundo tempo cai muito de rendimento, perdendo pontos bestas aí. Se a gente for contar 3 empates deste Campeonato Brasileiro, a gente está falando de 8 rodadas. E se a gente contar 3 empates bestas contra o Fortaleza, mesmo dentro da casa deles lá, que a gente saiu na frente, contra o Corinthians, mesmo na casa deles, com torcida única, com tabu, a gente saiu na frente, poderia ter vencido. E agora contra o Ceará, dentro da nossa casa, que a gente também saiu na frente, a gente poderia ter vencido, né? Então aí, só nisso já acumulou 6 pontos, né? 2 em cada jogo aí. E o São Paulo poderia estar em uma liderança isolada. São pontos que fazem diferença no decorrer do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião o São Paulo não poderia ter perdido, né? O São Paulo está a apenas 2 pontos da liderança, mas é o que eu tô falando, vai perdendo ponto, depois as equipes aí disparam. Hoje o líder é o Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians, né, estão com 15 pontos, as 3 equipes, São Paulo está com 13, mas como eu falei, se essas equipes dispararem, o São Paulo não vai buscar se continuar vacilando desse jeito, né? Contra o Ceará, 2 vezes saímos na frente, né? Primeiramente, no primeiro tempo, o Caleri fez um gol de cabeça, né? Toca no homem que é gol, não tem jeito, todo jogo ele balança a rede. Depois o Arboleda acabou falhando, deu empate para o Ceará. Depois o Nestor fez mais um gol, mas no segundo tempo outro vacilo, um lance muito polêmico de impedimento, né? Mas fazer o quê? O São Paulo acabou aí desperdiçando 2 pontos dentro de casa, mesmo com o Ceará muito bem na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro o Ceará era o vice-lanterna, né? Então dentro da nossa casa, com todo respeito ao Ceará, era obrigação do São Paulo ganhar. Quero saber a opinião de vocês sobre essa partida, se vocês acharam que o São Paulo realmente deveria ter saído vencedor, e eu quero saber aí também o que vocês acharam aí do São Paulo. Deixa nos comentários aqui embaixo. Próximo jogo, como eu falei, contra a equipe do Avaí, e o Rogério Ceni pode ter aí meio time de desfalques para essa partida, né, onde o São Paulo enfrenta o Avaí lá na ressacada, né? Jogadores lesionados, jogadores suspensos, jogador convocado, né? Então realmente vai ser uma dor de cabeça para o Rogério Ceni escalar a equipe fora de casa contra o Avaí que fora de casa ontem deu trabalho para o Atlético Mineiro, hein? Saiu na frente, teve gol polêmico do Galo, né? Como sempre, né? Ter expulsão, o jogo foi complicado, hein? Então vamos enfrentar o Avaí lá, mas não vai ser um jogo fácil, né? Os desfalques do São Paulo por lesão Gabriel Sara, Nicão e Colorado, os 3, cada um em seu momento. Todos os jogadores, eles estavam aí tentando se firmar como titulares nos momentos de sua lesão. Sara, titular absoluto do Rogério Ceni, Colorado estava ganhando espaço, Nicão estava ganhando espaço, mas se machucaram. Os 3 jogadores estão no departamento médico, podem voltar a treinar durante a semana, mas nada garantido que vão para o jogo, né? Então 3 desfalques aí por lesão em mais uma partida. Suspensos, Igor Gomes e Rafinha, né? O Rafinha tomou o 3º cartão amarelo, o Igor também tinha tomado o 3º cartão amarelo, mas conseguiu ser expulso ainda, né? Então, além dos 3 lesionados, 2 suspensos e Arboleda, convocado pela seleção equatoriana, vai disputar amistosos aí para a Copa do Mundo, né? Então, jogadores titulares, alguns jogadores que estavam ganhando espaço, né? Dor de cabeça para o Rogério Ceni escalar a equipe contra a equipe do Avaí, né? Mas São Paulo com essa semana livre aí vai treinar, o Rogério Ceni vai preparar a equipe para, se Deus quiser, a gente conquistar esses 3 pontos aí lá na ressacada, beleza, galera? Vamos seguir o noticiário aqui, que agora a gente vai falar de um garoto que era da base, né? Poderia ter tido um pouco mais de espaço que a torcida pediu. Os jogadores da base do São Paulo já tomaram uma pressão do Rogério Ceni aí, falou que só vai colocar o jogador da base caso ele renove, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, né? O atacante Vitinho, né, um dos destaques da Copinha deste ano, se despediu do São Paulo em suas redes sociais. Atacante de 21 anos, não tinha mais idade para base, mas não acertou sua renovação, não integrou o elenco profissional, né? Ele tem 2 jogos pelo profissional, né? Mas por conta dessa renovação
ele não ficou, realmente não chegou e ficou, e agora se despede do São Paulo Futebol Clube, né? Após 8 anos, após passar por todas as categorias de base, na hora do profissional, o jogador se despede do clube, né? Como eu falei, um dos destaques da Copinha, ao lado do Caio, por exemplo, ao lado do Natan, lateral direito, né? Ao lado do próprio Pablo Maia, que era o capitão e hoje é um dos jogadores aí de confiança do Rogério Ceni, mas Vitinho deixa a equipe do São Paulo. Vão sentir falta do Vitinho? Acho que o São Paulo pode achar uma reposição. Quero saber a opinião de você que está me assistindo nos comentários aqui embaixo pra gente seguir, porque agora tem um assunto importantíssimo, hein, galera? Presta atenção nesse assunto, porque, ó, garanto pra vocês que é muito importante. Teve uma entrevista do nosso presidente Júlio Casares e eu separei alguns pontos pra vocês, pra gente estar trocando uma ideia. Primeiramente, ele disse que o São Paulo está em reconstrução. Isso aí é o que a gente sempre vem falando, isso aí eu concordo, mas tem que ter pelo menos um limite, né, pra gente extinguir aí algumas coisas, galera. Primeiramente, o São Paulo, óbvio, está em reconstrução porque a gente deve 700 milhões de reais por conta de péssimas gestões passadas. A gestão do Casares aí tem quase 1 ano e meio e, na minha opinião, acertou algumas coisas, errou algumas coisas, mas está indo por um bom caminho. Eu acho sim que a gestão do Casares está indo por um bom caminho, mesmo errando em alguns pontos. Ele falou sobre o estudo do São Paulo em virar uma SAF, né? O que virou uma moda aqui no Brasil. A gente viu diversas equipes se tornando uma SAF, né? O melhor exemplo hoje é a equipe do Botafogo aí, né? O Botafogo está se reconstruindo e está se reconstruindo muito bem com o John Textor aí, investindo muita grana na equipe carioca. O Vasco também está muito próximo. A equipe do Bahia próximo de ser comprada pelo Grupo City. O Red Bull Bragantino, né? Era só Bragantino, agora se tornou Red Bull. E algumas outras equipes também que têm interesse. O São Paulo fez esse estudo e analisou as possibilidades. Conversou aí com alguns particulares aí do mundo árabe, alguns caras que têm muito dinheiro, mas por enquanto não passou de estudo, tá bom, galera? Então, existe um estudo, existe uma possibilidade, mas por enquanto não passa disso. E o Casares pediu paciência para a torcida acerca de títulos, exatamente. Então, para você, São Paulino, que quer comemorar um título, o nosso presidente disse para a gente ter paciência, ou seja, não tem esperança de título tão cedo, né? Não que a gente não vá ganhar, mas que não tem esperança, que não tem aquele elenco, né, qualificado. E aí, realmente fica difícil, né? O São Paulo nesses últimos anos aí passando por momentos turbulentos, momentos complicados, momento de crise, mas a torcida nunca deixou de apoiar, né? E agora a gente tem que continuar com mais paciência, porque é realmente isso que a gente só vem tendo com o São Paulo, né? Porque nos últimos 10 anos a gente conquistar um Campeonato Paulista e agora a gente ainda tem que continuar com paciência. Então, realmente, é uma situação difícil, uma situação triste para um clube tão grande como o São Paulo Futebol Clube, mas é a realidade e a realidade a gente tem que aceitar e tem que encarar, tá bom, galera? Vamos para a próxima notícia aqui, porque agora a gente vai falar de mercado de transferências. O Muricy Ramalho está sempre esperto aí ao mercado da bola, sempre atento aí ao que o elenco do São Paulo precisa, e ele indicou a contratação do Thiago Galhardo, atacante que defende as cores hoje do Celta de Vigo, mas que pertence ao Internacional, né? Ele está emprestado, né? Está jogando a La Liga aí, é um atacante, né, que joga como meia também, começou como meia, foi avançando um pouco mais, chegou até centroavante, chegou a ser convocado inclusive pela seleção brasileira em um raro momento ali, né, de que ele fazia gol todos os jogos no Campeonato Brasileiro na equipe do Internacional, desbancou alguns outros centroavantes que na época que estavam lá, como o Guerreiro, né? Na época, se não tiver enganado, tinha o Yuri Alberto também. O Thiago Galhardo fazia gol todo jogo, se tornou um dos principais centroavantes do futebol brasileiro, como eu falei, chegou inclusive à seleção brasileira, né? Mas depois a boa fase acabou, o jogador acabou virando opção no banco de reservas e agora está emprestado à equipe do Celta de Vigo, onde ele não permanece para a próxima temporada. O jogador retorna, mas aparentemente não fica no Internacional. O São Paulo, depois do interesse do Muricy Ramalho e da sua indicação, foi consultar a situação do Thiago Galhardo para uma possível transferência. Eu quero saber a opinião de você, se você gostaria do Thiago Galhardo ou se você acha que não é uma boa contratação para o tricolor. Beleza, galera? Então, ó, para você que é novo no canal, para você que está chegando agora, não esquece de dar uma moral pra gente, se inscreve no canal e também ativa o sininho, porque aí você recebe conteúdos diários e exclusivos sobre o São Paulo Futebol Clube. Para você que está aqui sempre, que sempre acompanha a gente, que sempre acompanha os vídeos, não esquece de deixar seu like e deixar seu comentário sobre todos os assuntos que eu falei, tá bom, galera? Amanhã eu volto com mais novidades. Fiquem com Deus, um abraço, valeu!